Olá a todos, bem-vindos ao Pandora Cast, podcast da Pandora Pix. Eu tô aqui hoje com Marcelo Carreira Maia, com Joeliton Rios, artista maravilhoso. E esse podcast é voltado para todo mundo que curte arte, que quer aprender mais sobre fotografia, sobre mercado, sobre colecionismo. Vamos ter muitos convidados e também a gente convida você, que é artista, que quer profissionalizar seu trabalho, também acompanhar a gente. O papo hoje é impressão fine art. Eu sou a Domi Valanci e eu sou jornalista especializada em artes visuais. A melhor. Tudo bem, meninos? Tudo Como bom. vocês estão? Obrigada por receber vocês aqui. E para começar, obviamente, a gente está aqui com o Joeliton, que tem uma carreira muito interessante dentro das artes, e o nosso tema é fine art, você usa bastante, né? Mas antes de chegar na impressão fotográfica em si, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória como artista. Tudo bem. Olá, gente. Me chamo Joeliton Rios, sou artista visual e das minhas linguagens principais é a fotografia, e que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é a fine art, que é o processo que eu uso hoje em dia para imprimir minhas imagens. Inclusive, hoje em dia eu consigo imprimir minhas próprias imagens. Acho muito chique conseguir manjar um pouco sobre esse universo de papéis, de tinta, durabilidade, etc. Coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu comecei na fotografia no Quilombo, por volta dos 14 anos. E comecei a fotografar. E depois eu vim para o Rio em 2016, por achar que teria mais oportunidades, e de fato tive. E é onde minha carreira vai começar. 2017 eu chego. 2018 eu desenvolvo um trabalho chamado Que Sustenta o Rio, que vai ser o trabalho que vai me inserir dentro do circuito de arte. E aí tem um momento desse processo que eu vou até a Pandora, porque eu queria imprimir os meus trabalhos para uma amostra que eu ia fazer em Bangu. E aí eu falei, cara, eu preciso imprimir meu trabalho dentro de uma apresentação legal. E aí um amigo me indicou a Pandora, falou, vai falar com o Marcelo. E fui com a cara e coragem, assim. E aí começo a imprimo esses trabalhos, acho que na época 40x60, super pixelado, horrível. Eram 6, eu acho. Eram 6. Eram sim. 6. E aí, enfim, aí as coisas foram acontecendo. Mas minha trajetória começa no Quilombo, depois vem pro Rio, e é onde eu trabalho hoje em dia, entre esses 2 lugares. E trabalho bastante com fotografia, então... Me conta como é que era a sua produção lá no Maranhão, né? Você não citou esse lugar tão importante. Pois é, eu sou desse quilombo, chama Jamari dos Pretos. Jamari tá no norte do estado do Maranhão. É um quilombo super importante. E lá, quando eu comecei a fotografar, eu fotografava com um celularzinho, que era um Nokia na época. Na época me interessava muito fotografar mais do que essa coisa mais técnica. Então, você imagina, as fotos eram totalmente amadoras. Não pensava em qualidade. Para mim, o importante era construir uma história. Então, a imagem que saía era ótima. E aí isso foi crescendo. Depois tive uma câmera de um professor que foi me apoiando. E acho que até hoje eu não sou muito técnico no sentido desse interesse pela imagem ortodoxa. Assim. Para mim, a imagem, ela precisa contar uma história, e se eu consigo construir essa imagem, já está valendo. Mas a minha produção no Quilombo era totalmente voltado mais para essa preocupação do querer contar a história mais do que querer construir algo só por construir, sei lá. É engraçado, porque o Joeliton é humilde, não conta, mas no Quilombo ele é uma celebridade. Fora do Quilombo também, não, né? Fora do Quilombo também. Aqui mas no Rio é tipo, todos amam. Sim, mas no Quilombo, no Dia da Consciência Negra, na escola que eles estudam, É verdade. eles colocam na parede assim, Martin Luther King, Muhammad Ali, e botam a foto do Joeliton. Acho justo, não sabia, mas acho... Eles botam e mandam a foto, eu falo assim,
Venci na vida, mas é mamãe. isso, né? Você trazer narrativas também façam sentido pra quem tá lá, né? Com certeza. Não, a G. Viana também, né? É do Maranhão e também tem uma obra super potente. Sim. É muito bom, assim, né? Ver esses exemplos que saem do eixo Rio-São Paulo trazendo novas narrativas, né? Inclusive. E você tava falando que você não é muito técnico, mas tem aqui o Marcelo que é extremamente técnico. Eu queria que você contasse um pouco pra gente se você começa antes na fotografia ou na impressão. Então, eu acho que quando o Joelton fala que ele não é técnico, é a preocupação do uso da câmera, né? Ele ganhou uma câmera da Ana Carolina Fernandes, que é uma fotógrafa, fotojornalista e conhecida, uma amiga de longa data, né? E essa câmera ela veio com um defeitozinho na lente. Então ela não focava muito bem. Na verdade, até hoje ela não foca muito bem. Nossa, eu faço um milagre metade da câmera não foca. E aí o Joelito começou a trabalhar com essa câmera. E até hoje trabalha com ela, não quer trocar essa lente. Hoje em dia eu adoro o que ela cria, os defeitos cromáticos que ela cria. Ela cria umas distorções e tal. E como ele tem um trabalho muito de colagem, de apropriação e tal, a parte técnica não é muito... Ele não se aprofunda muito. Mas tecnicamente, na parte da impressão, ele conhece bastante. Mas eu comecei na fotografia, fotografo há muito tempo, desde, sei lá, 84, nossa, no século passado. Mas eu fotografia analógica e tal, e depois de fazer um desvio grande na minha carreira e tal, eu comecei a imprimir há 12 anos atrás só. Então, é recente. Faz mais de uma década que eu imprimo, né? Meio que também para achar um meio do caminho entre a fotografia e a parte técnica, porque boa parte da minha carreira foi em empresas de tecnologia. Eu trabalhei na IBM, trabalhei na HP, trabalhei na Shell, ou seja... Então, eu tinha um background mais técnico, né? E eu achei que podia fazer uma síntese com os artistas, assim. Então, provavelmente, eu sou muito técnico para um artista e sou muito artista para um técnico. Então, eu fico no meio de alguma coisa. Que é bom também, né? Fazer meio do caminho. Então, tem uma lenda urbana no mercado que você vai comprar uma obra de arte em fotografia, ela vai ficar amarelada, ela vai ficar velha rápido, e hoje em dia os papéis têm uma tecnologia, assim, muito alta que não acontece isso, né? Você pode falar um pouquinho dos papéis que você usa na Pandora? Sim. A impressão fine art, ela basicamente tem esses dois pilares, né? A coisa da permanência, ou seja... É uma impressão feita para durar 200, 300 anos, até começar a perder o pigmento. Ou seja, se você usar os processos corretos, usar os vidros antirreflexo, usar os vidros com proteção UV, criar uma boa estrutura, você vai ter essa fotografia por muito tempo. A impressão é feita com... a base de água, com pigmento mineral, ou seja, não é corante igual às impressões comuns, né? O corante, ele rapidamente é deteriorado pela luz UV e perde. Já a impressão fine art, ela tem essa característica. E os papéis fine art, eles são à base de algodão e eles não têm uma coisa que é o branqueador óptico, que eles chamam de OBA. Esse branqueador óptico é o que tem, por exemplo, nos papéis que a gente tem, no papel sulfite, que você vai imprimir um boleto na impressora. O papel, ele não é amarelo, aquele papel. Ele é um papel, não é off-white, ele é até azulado de tanto branqueador óptico, porque é um papel que eles usam reciclagem, eles misturam vários tipos de papéis, eles misturam tipos de madeira da pior qualidade... E aí eles têm que botar muita química, e essa química, de alguma forma, acaba também interagindo com a tinta e acaba perdendo a permanência. Então, parte da impressão fine art
a permanência, né, 200, 300 anos, ou seja, existem institutos de pesquisa independentes que avaliam 300 anos, 275 anos, até começar a perder o pigmento. E o outro pilar é a acuracidade técnica, né? A acuracidade das cores, para que as cores que o artista tem, ele consiga reproduzir ali naquele papel. Então, a gente trabalha com 12 pigmentos, impressoras que conseguem atingir até 1 bilhão de cores. Então, se você tem um tratamento correto, né? Ou seja, manuseio com luva, fazer um tratamento dos arquivos digitais de forma não destrutiva, você vai ter uma impressão que vai durar muito tempo. E isso, para o artista, é a tranquilidade de você imprimir e o colecionador nunca mais te ligar, exceto para comprar uma outra obra, né? De falar, olha, tá fungando, olha... Porque todas essas decisões, tanto do quadro, do vidro, das colas, tudo isso é não ácido, são preocupações do tipo ter um paspatu com reserva alcalina, ou seja, todas as preocupações para que possa durar bastante tempo essa obra, né? Porque a gente acompanha artistas voltando para reimprimir obras que tiveram esse tipo de problema. Há pouco mais de 10, 15 anos atrás, os moldureiros usavam Eucatex, usavam colas ácidas. Então, eu não vou citar nomes de artistas, mas muitos artistas renomados, não raro, a gente vê a obra amarelada, mal emoldurada, e isso acaba desvalorizando a obra e, de alguma forma, causando problemas para o artista, né? De ter que refazer e tal. Mas é um processo muito sei lá, é importante fazer uma impressão de qualidade, mas se você não botar numa moldura de qualidade também não adianta muito. Você certo? perde, né? Você tem que criar... Ou seja, essas preocupações de não usar químicos na limpeza, de você... Não encostar o vidro, de repente. De você criar uma moldura caixa, que o vidro fica na frente, a foto fica atrás, para você não ter essa... Imagina no Rio de Janeiro, umidade, essa coisa colada, vai colar e nunca mais vai descolar, né? Então, se quebrar aquela moldura, a obra se perdeu. Já a moldura caixa, de alguma forma, pode até fungar o vidro e não atingir a obra. É não raro isso acontecer também. Então, ter essas preocupações de umidade, ou seja, não é que você imprimiu em fine art que você vai estar imune às intempéries do tempo, às coisas. Você vai ter uma possibilidade de ter uma permanência longa, desde que você também tome cuidado. Não vai botar na sacada da sua varanda gourmet para tomar sol, porque a luz UV é muito, muito cruel, né? Então, são essas preocupações que a gente tem que ter para ter uma maior permanência. Eu não sei se vocês lembram, mas o MAN Rio fez uma exposição com um acervo de fotografia deles, né? Eu acho que era da coleção do Joaquim. Isso. E como o MAN é muito iluminado, né? Tem aqueles janelões, eles fecharam o andar inteiro para não entrar luz, né? Nessa exposição. E outra coisa que eu lembro... E como é que eles fecharam? Não, eles adesivaram tipo as janelas, tipo isso filme. E tinham fotografias assim muito antigas. Eles botaram tipo a foto mais antiga deles, tava lá, mas também com essa preocupação de fechar tudo, né? E outra coisa que eu lembrei, falando dessa coisa assim do tempo, né? Como é que é importante a gente ter um material de boa qualidade. Teve uma exposição do Heitor dos Prazeres no CCBB há uns 2 anos atrás. E eu fiquei muito impressionada como é que tinha muita obra de pintura craquelada, né? E era isso, assim, ele não tinha acesso a boas tintas, a boa tela. Ele, às vezes, pegava madeira que ele encontrava e pintava, tal. Então, como é que é importante também, né? Lógico que Heitor dos Prazeres não ia ter essas preocupações que nós temos hoje, mas
a importância de você pensar o seu trabalho num bom material, né? Com certeza. E é interessante que a partir da qualidade do material que você tem, as outras decisões vão acontecendo para valorizar a obra, né? Então, o Joeliton comentou que as primeiras obras que ele fez, o que sustenta o Rio, ele fazia usando o celular, né? Então, ele produzia dentro do ônibus, indo para a casa dele, e usava o celular e salvava num 72 JPEGzinho. Menos de 1 mega. Então, ele não tinha a menor preocupação disso. E também não tinha o conhecimento. Assim. Não tinha, ele estava ali produzindo e tal. E aí, quando a gente foi tentar imprimir, tivemos dificuldades. E, posteriormente, essa obra, ele acabou tomando a decisão de fazer ela pequena. Não sei se você já viu. Já. Por uma questão técnica, ele eu não acabou... sabia que era por uma questão... Na verdade, depois a gente acabou com inteligência artificial, com outras técnicas, a gente acabou fazendo... Até temos uma versão, o Joeliton imprimiu uma versão para um festival, foi pro... Qual foi o festival que a gente fez aqueles... Era um festival ali no Circo Voador. No Circo Voador. Não foi no festival Paraty. do Paraty em Foco? Não, acho que não. Foi esse daí. Foi. Então, a gente fez em retícula também. A gente fez reticulado para aumentar o tamanho. A gente fez uma versão do que sustenta o Rio e ficou muito bonito, inclusive, reticular. Ele usou aquelas retículas assim. E também ele tomou outras decisões. Ele fez pequeno aqueles primeiros trabalhos. Até hoje esse trabalho ele é menor. Acabou ficando 13 por 11. 13 por 11. Também é isso, né? Uma coisa meio do cartão postal. Sim. Então, conceito, né? E como ele tem esse trabalho, por exemplo, eu estou lembrando de um que é uma apropriação do Marc Ferrer. Sim. Que é um cartão pequeno, ele fazia numas telas de vidro, né? E também lembra um pouco do trabalho desses... Ele escolheu um papel metalizado e tal. Também tem isso, assim, né? De como cada trabalho ter uma... Você falou de uma coisa levar a outra, né? E cada trabalho vai ter um papel específico. Que encaixa melhor, né? Ou vai ajudar a obra a ficar legal, ou pode também... ficar muito cafona. Feio. Cafona. Então, até chegar nesse papel metalizado, né? Que é um papel de algodão maravilhoso, assim. Foi vários testes, né? Tipo, esse aqui não funciona, esse aqui também não, esse aqui quase. E aí, quando chegou no metalizado, tipo, é esse aqui. Porque lembra muito as fotografias antigas. Sim. E aí, o jeito que o Joeliton faz a montagem desse trabalho... é com um passepartout off-white e aquela fotinho no meio, que parece um pouco as fotos daqueles fotógrafos século XVIII, XIX, né? Século XIX. Então, de alguma forma, ele tenta se aproximar ou simular como se fosse uma fotografia daquela. E não porque a fotografia contemporânea... a galera usa muito sangrado, sem passepartout. Passepartout é uma coisa da fotografia moderna, assim, de fotógrafo morto, né? Então, às vezes a gente brinca, né? Fala, Joeliton, você está enganando, né? Mas é muito interessante, assim, essas decisões que o artista vai tomando. E aí isso acontece muito na tentativa e erro ali. Eu vou tentar esse papel, vou tentar essa moldura e tal. Não sei se eu falo isso, mas eu vou falar. Os donos desse trabalho, né, dessa foto do Marc Ferrer, o acervo, é do Instituto Moreira Salles. Sim, né? sim. E o Joeliton pegou emprestado, né? E eu acho incrível. Eu acho incrível essa camada do trabalho do Joeliton, que é assim: veio um fotógrafo francês, fotografou os escravizados e esse acervo foi virar do Moreira Salles e anos depois um quilombola vai lá e
toma de volta e usa esse no próprio trabalho dele, né? Então, eu acho isso... O Joelito não costuma falar muito disso no trabalho dele, mas eu sempre... uma camada... É uma camada que sempre me chama atenção, assim, do tipo... Peraí, deixa eu retomar isso daqui... E dá outros sentidos para as imagens também, né? Então, a gente estava falando dos pequenos formatos e eu lembrei da sua exposição na Galeria Berê, lá no Mucabe, né? Que é um museu que fica na Gamboa, que é um museu muito interessante. Ainda tá rolando, né? Ainda tá rolando. E, então, fala um pouco das obras. O que você selecionou para essa individual? Como é que foi feita a curadoria? Essa é a minha primeira individual, né? Chama Entre Rios e Mocambos, que é um nome que faz referência aos quilombos e, ao mesmo tempo, esse movimento que os quilombos constantemente estão fazendo de resistência, de emancipação, etc., de liberdade. E o Rio, que é o lugar onde eu moro hoje em dia e onde minha trajetória acontece, né? Então, eu estou aqui, mas eu estou no Maranhão, então é uma exposição que vai falar um pouco sobre os meus fluxos entre a cidade e o quilombo e também sobre qual é essa potência do quilombo, né? Que belezas são essas que eu tanto falo e trago. Então, são fotos que eu tive a preocupação que fosse totalmente da minha família, então é uma exposição bem familiar. São fotos da minha parteira, da minha avó, então, são fotos que tem minha mãe, meus sobrinhos, nossa casa e o quintal, o entorno. Então. E tem uma seleção de obras que é dessa série que sustenta o Rio, que é também um trabalho, apesar de falar do Rio, é um trabalho sobre quilombos, de certo modo, né? Essas fotos foram impressas na Pandora. A gente usou um papel de... um Seite, né? Que é, eu acho que o queridinho da vez, assim, dos papéis. Que é um papel muito incrível, assim, que para esse trabalho, novamente, até chegar nos testes de papel, esse foi o que eu mais gostei, eu acho, né? Ele é um papel que não é brilhante, mas ele também não é fosco. E meu trabalho para essa série tem muitas cores, então ele consegue deixar elas numa tonalidade que eu gosto. Ou seja, o que eu estou vendo no computador é a mesma coisa que vai sair impressa, assim, nas cores. É uma exposição singela, mas também muito potente, porque eu tive a total preocupação de trazer o meu quilombo, assim, como carro-chefe do que eu estava discutindo. E nessa primeira individual eu não queria que fosse uma prova de que se eu era um bom artista ou não, assim, tecnicamente. Para mim era importante situar quem me acompanha ou as pessoas que estavam chegando, qual era a minha trajetória, assim, né? Da onde eu estava partindo e quem é que eu trago comigo e de certa forma, para onde eu estou norteando, né? Então, tem, além disso, uma seleção bem primorosa de arquivos antigos do Quilombo, chamada Mocambaiô, Arquivo Memória Quilombo de Maria dos Pretos, que a gente trouxe uma vitrine com literaturas antigas do Jamari, que é esse quilombo, fotografias antigas de moradores, trecho de oralidades e objetos, né? Então é um acervo comunitário que está dentro dessa exposição. Então é uma exposição sobre Jamari, basicamente, né? Sobre o meu quilombo, minha história. Uma exposição sobre memória, né? E você estava falando que você fez teste de cor. Agora perguntando para o Marcelo. O artista que quer testar, tem essa possibilidade de ir lá na Pandora e testar vários papéis para ver qual que vai, sei lá, dialogar melhor, receber melhor o trabalho? Então, eu acho que essa é a parte nobre do trabalho da gente, é essa interação com o artista. E a gente costuma fazer, como faziam antigamente o pessoal do laboratório, dos químicos, né? Uma prova. Então, a gente faz uma prova primeiro. Vamos dizer que a pessoa vai imprimir 1 metro por 60. Então, ele está na dúvida... Como é que vai ficar, se vai pixelar, como é que vai ficar o grão. Então, a gente faz uma tira de uns 10, 15 centímetros no tamanho natural da impressão. 1 metro por 1 metro e 15 centímetros.
Aí, com esse tamanho natural, a pessoa consegue ter uma noção de como é que vai ficar a foto como um todo. Porque os papéis são papéis caros, de algodão, pigmento, então não dá para fazer. Então, tem que dar o tiro certo. Então, a partir daquela prova, ele fala, vamos escurecer mais, vamos aumentar o contraste, o vermelho não ficou tão... Vamos dar uma subidinha aqui, vamos enterrar o preto. Ou mudar a cor também, ou mudar o papel também. Eu não achei, olha... Porque tem essa característica, né? Os papéis, antigamente, eram só brilhantes, né? Os papéis, na época do químico, eram só papéis brilhantes. E o brilho, ele traz muita vida para as cores. Já o papel fosco, ele dá uma desmaiada nas cores. As cores ficam mais próximo da gravura, fica uma coisa assim mais desmaiadinha, não fica aquela cor potente. Então, às vezes, a pessoa acha que ela quer o papel fosco, porque o problema do brilho é que quando você põe na luz, tem um reflexo, atrapalha a leitura. E, além disso, você coloca também um vidro, o vidro também tem reflexo, ou seja, se o lugar que você tiver uma luz difusa, pode gerar, e o fundo da foto for muito preto, pode virar um espelho a foto. Isso acontece, é raro, mas acontece sempre nas exposições, né? Sempre. Eu que faço muito post sobre exposições, tem umas assim, não dá. Não dá pra fotografar. Não dá pra fotografar, se tiver janelão, acaba com a foto, até a maneira que você tá apreciando a foto, né? Porque vai ter um reflexo, vai ter você na roupa. Você não consegue. Então, se você tem uma luz de cima... 45 graus, assim, batendo no meio da foto, o reflexo vai vir para baixo. Então, a pessoa a 1,5 m não vai ver o reflexo. Mas essa luz difusa, igual no museu que você falou, que é cheio de luz, se tem o vidro, vai atrapalhar bastante a leitura. Sim. Então, hoje em dia, está sendo muito comum os artistas fazerem exposições sem vidro. E aí, na hora da venda, quem for comprar decide se vai querer um vidro antirreflexo, um vidro art glass, escolhe lá o vidro para ter a proteção. Mas para a leitura ali, para aquele momento, escolhem fazer a exposição sem o vidro. Tem muito vidro atualmente sem antirreflexo, né? E assim, o quanto o artista pode sonhar? Qual é o tamanho máximo de impressão que eu imagino que tem aquela galera de vamos fazer uma foto de 5 metros? Como funciona? Quais são os limites, né, da impressão? Então, só voltando à última pergunta que você fez sobre as provas, que eu acabei não falando... A gente falou sobre a prova de tira, né? Essa prova que a gente chama de prova de grão, que é muito importante para fazer ajustes, escolher o papel. E a gente também faz uma prova pequena da foto como um todo para uma prova de cor. Porque aí a pessoa pode ter uma noção da cor. Porque os gamutes de cor possíveis hoje em dia são bem grandes. E aí, dependendo se a pessoa pegou essa foto através de um scan, ou se ela fotografou em sRGB ou Adobe RGB, ou seja, o gamute pode aumentar muito. Então, essas provas, às vezes, são muito importantes para decidir o papel e também para fazer pequenos ajustes para a pessoa sair satisfeita e ter certeza que aquilo ali é o mais próximo que o meio vai poder reproduzir. Porque uma coisa é você ver essa foto num monitor, né, que é retroiluminado, e a outra coisa é você ver a foto refletida no papel, né? Então, você tem luz, então você tem aquela luz e tal, e o outro você está vendo uma reflexão da luz. Então, depende se a luz que você está refletindo ali é uma luz azul, se é uma luz mais quente, tudo isso vai interferir na leitura, né? Então, todas essas preocupações a gente tem para poder garantir a melhor coisa, a melhor impressão para o cliente. Agora, com relação ao tamanho, hoje em dia, com os celulares,
o tal do eu artista, né? A pessoa vai fazer uma viagem, tira... aquela coisa, né? O homem foi à Lua, tirou 12 fotos. Eu fui para Maragogi, tirei 3.500 fotos, né? Então, a pessoa vem com aquele monte de fotos no celular e a pessoa quer fazer 1,5 metro por 1, né? Então, primeiro, existe essa preocupação se vai pixelar, como é que vai ficar. As preocupações maiores são com o céu. O céu, ele é muito crítico, porque tem muitos microtons, assim, né? Mas hoje, com a inteligência artificial, é muito fácil você pegar uma foto de um celular, usar uma inteligência artificial, gerar pixels ali, às vezes aumentar um pouquinho de nitidez, fazer alguns ajustes, colocar, por exemplo, um ruídozinho, sabe? Botar um grãozinho simulando uma foto de antigamente, uma foto de analógico, que isso de alguma forma também apaga, faz alguns ajustes para você disfarçar as imperfeições. Aí você pode escolher, por exemplo, um papel texturizado, que também dá uma escondida, ou seja, você toma decisões que você consegue ter uma foto grande, ou pode escolher, por exemplo, imprimir num canvas, que tem uma trama, sim. E a trama também disfarça, ou seja, você acaba tomando decisões, ou seja, às vezes a pessoa só tem uma fotinho pequena, um arquivo que ela tirou do celular Nokia dela, sei lá. Eu. E aí, a partir daí, você toma decisões. Sobre você. Você toma decisões e acaba aumentando. Mas não raro a gente fazer fotos de 1 metro por 1,5 metro vindas de um celular. Então, qual é o limite? Às vezes a pessoa quer fazer um tríptico. Então, ela quer pegar uma foto de uma praia, ela quer fazer 1 metro por 1,5 metro cada foto. Ou seja, vai ficar 1 metro por 1,5 metro 3 vezes. Ou seja, vai ficar 3 metros por 1,5 metro. E ele faz um belo painel, põe na casa dele, feliz da vida. E completamente possível fazer. Né? É óbvio que é aquela coisa, garbage in, garbage out. Se você põe lixo, a possibilidade de sair um lixo é grande. Ou seja, quanto melhor o arquivo, se você fotografa com uma câmera Hasselblad, uma câmera nova dessas mirrorless, Sony, óbvio que vai gerar um arquivo de ótima qualidade e o que vai sair ali vai ser de ótima qualidade. Mas muitas vezes essas pessoas que querem imprimir grande é a foto do parto da mulher dele num lugar sem luz. E ele é uma foto de registro, né? Então a pessoa está muito satisfeita com o que sair. Já vi gente chorando de ver fotos que, tecnicamente, não era exatamente a melhor foto do mundo, mas tem essa coisa também do registro. E essa é uma diferença também do fotógrafo e do artista. Ou seja, tem a foto do artista e tem a arte do fotógrafo. Normalmente, o fotógrafo, ele é muito mais técnico. Ele quer saber da lente, ele quer falar onde foi que ele tirou, que horas era, que rebatedor ele usou. E até os próprios fotógrafos vão perguntar: seu diafragma estava em quanto? Qual ISO você fez, ou qual a lente e tal. Então, tem muito essa discussão, né? É uma discussão muito comum, essas discussões do tipo Nikon e Canon. Isso já é uma discussão de gente velha. Agora o pessoal é Fuji, Sony. Eu era nikoneira. Eu tenho uma FM2 que tá com fungo na lente que provavelmente eu nunca vou tirar. Vou dar pro Joel. Dá pro Joel, então que ele vai fazer sucesso. Milagre, vai fazer milagre. Distorções. Então, eu acho que essas discussões assim, são muito de fotógrafos. Essa perfeição, essa busca pela perfeição, né? Já o artista está mais preocupado com o porquê que ele fez aquilo, com a narrativa daquele projeto. Não estou dizendo que todos têm essa característica, mas é comum perceber que o artista aceita mais
a foto meio ruim, porque ali por trás tem muitas outras coisas. Mas são bem exigentes também, né? Também, com a cor, às vezes, né? O melhor papel, sei lá. Mas eu acho que o processo artístico também tem uma coisa, pelo menos tem se falado muito disso, assim, quando se fala de criatividade, talvez escola Charles Watson, assim, como é que o erro é importante pra você chegar num resultado bom, né? Como é o erro pra você, que já tem uma câmera que já vem com erro? Pois é, né? Eu acho que a primeira coisa é assumir, né? Tipo, tá tudo bem. Mas é uma pergunta frequente, inclusive, que tenho, às vezes, discutido, essa coisa de até que ponto você se deixa aberto aos devaneios, que os erros ou outras coisas vão surgindo no trabalho. Eu acho que é isso, eu sempre estou muito aberto a deixar que haja essas contribuições que eu não controlo. Eu acho bonito, assim, quando eu vejo o meu trabalho e percebo que tem nuances que não fui eu que criei também, assim. Foi a câmera, a luz que entrou, não sei o quê. Blá, blá. A contribuição milionária dos erros. A contribuição milionária dos erros. Sabe? E tá tudo bem, eu acho. Eu não sou tão puro, assim, nesse sentido. Eu nem gosto. E, por exemplo, o Marcelo estava falando de usar inteligência artificial. Você já usou? Já usei para aumentar a imagem, né? Que são sistemas que criam pixels. Mas eu não gosto desse sentido mais da alteração dos sentidos, assim. Mas eu acho que para criar pixels, que é o que a gente usa, né? Acho que é importante até falar isso, que a gente não usa para produzir a imagem. Para produzir imagem, alterar, que eu acho que é uma política muito séria do estúdio, assim. Mas a gente usa para criar pixels para ser possível ampliar dentro de um tamanho. Que eu acho que, no meu caso, é muito da necessidade também, né? Falando dessa coisa dos erros e de se deixar aberto. Eu acho que em algum momento eu quis que o trabalho tivesse um tamanho mais... que pudesse se relacionar melhor com a pessoa que tá olhando ele, assim. Eu sentia essa coisa de ver as pessoas sempre se aproximando, que é uma coisa muito legal, porque é pequeno. Mas eu acho que tem nuances no trabalho que eu acho que não consegue chegar se tá muito pequeno, assim, né? E a relação do olhar, que eu acho que é muito forte no trabalho. E eu senti essa coisa de querer que a obra olhasse, encarasse o espectador ali. E foi uma solução. O papel, que também ajuda, e também a criação de pixel através do IA. Eu acho que essa coisa do erro, falando da escola Charles Watson, o Charles Watson, ele sempre começa, acho que uma das aulas dele, falando sobre aquela frase do Cohen, que fala que tudo tem uma rachadura e é através da rachadura que entra a luz e ilumina tudo, né? Então, às vezes, a gente não valoriza o erro, mas essa coisa meio japonesa do wabi-sabi, de você pegar a cerâmica e consertar e aquilo, essa ideia do erro na fotografia, de não levar muito a sério. A gente brinca que foco é para os fracos. Tipo assim, sabe? Aquele foco doce. O professor de fotografia chora, né? Ouvindo você. Tipo, às vezes aquele foco doce, assim, dá um mistério, assim, dá uma poesia, às vezes um ruído, um subexposto, né? Essa coisa de querer iluminar tudo. Então, eu, às vezes, vejo pessoas que sabem fotografar menos fazendo fotos, às vezes, melhores, sabe? Porque não tem essa rigidez da perfeição. E eu acho que está chegando num limite, atualmente, da exaustão. Porque você faz a foto no iPhone 17, passa num filtro incrível, te bota com 20 anos a menos e tal, e essa perfeição, eu acho que as pessoas, ou seja, por isso que eu acho que está voltando esse interesse por fotografia analógica. Acho que o erro, ele está criando uma coisa de humanidade na fotografia, na arte. Ou seja, essa rigidez da perfeição, ela é insuportável.
Então, na exposição do MAN, né, que eu citei, tinha muita obra de fotojornalista. E fotojornalista tem aquele negócio do o momento é agora, fez o clique, vai ter muito erro porque não dá para controlar, né, o objeto fotografado e às vezes tem alguma coisa que interfere, mas é isso, né? É o que se conseguiu naquele momento, naquele instante especial, né, de você registrar o objeto, né? E falando também sobre valores, eu vejo muito hoje como é que a fotografia... E eu tenho a impressão que não tinha isso há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, quando eu comecei a frequentar mais o mercado de arte, que na ficha técnica da foto tem o nome do papel. Eu tenho a impressão, posso estar enganada, que não tinha o nome. E hoje as pessoas colocam também agregando valor ao trabalho de arte. Sim, a gente tem esse hábito, né? Além de imprimir o trabalho, a gente imprime o certificado, que é um certificado de autenticidade, né? Então, nós, como um estúdio certificado da Hahnemühle no Brasil, ou da Canson no Brasil, a gente pode dizer, esse trabalho foi impresso com o papel Hahnemühle Photoreg 308. E isso, de alguma forma, é um gerador aumenta o valor, porque primeiro que quem está comprando sabe que aquilo vai durar bastante tempo, também é um jeito de a pessoa interpretar como é que esse artista se preocupa com a qualidade do trabalho dele, né? Mas o certificado, além disso, também define, por exemplo, o número da tiragem. Então vai ser 1 de 5, mais 2 PAs, provas de artista, mais 2 PIs, e ali já define o jogo, porque a fotografia é muito... tem uma certa desconfiança, porque se você faz uma pintura, é 1 de 1 e não tem discussão, né? Então, quando você entra no mundo dos reprodutíveis, do que você reproduz, pode haver... eu vendi 3 dessa imagem, só eram 3, e agora? Aí a pessoa muda o tamanho, era 60 por 40, virou 75 por 50 e inicia uma nova tiragem. Quando você cria um certificado, você a 0 minuto de jogo já definiu que isso não vai acontecer. Você definiu quantas PAs tem, quantas PIs tem, e isso também dá uma certa segurança para quem está comprando. E além disso, no certificado a gente faz um trabalho de autoria, né? Fala quem é o autor e tal. Então, é um certificado que retrata quem é o autor, conta a tiragem, papel, fala sobre o papel e várias outras coisas que acaba sendo um valor agregado. E colocar isso no papel, né, demonstra cuidado com o trabalho, né? Eu vejo alguns artistas trabalhando com certificado, ou seja, entrega para o galerista a obra e quando vende, vai lá e entrega o certificado para receber, né? Então, os certificados têm várias opções assim, para ser usado, né? Então, eles colocam, sem dúvida, o nome do papel vai acabar valorizando o trabalho. Eu tenho visto bastante, né? E a gente estava falando também de antigamente, né? E provavelmente você passou isso quando você começou a fotografar. Eu tava falando pro meu filho, antigamente, você tinha um filme de 12. Acabaram as 12 fotos, beijo. Ficaram ruins, beijo. E, de repente, você podia ostentar. Você tinha 2 filmes de 36. Né? Rica. Rica. Tipo assim, ó, a minha festa de aniversário, 2 filmes de 24, vou tirar muita foto e tal. E era aquele negócio assim, você não pode errar, né? Então hoje não tem limite, né? Você passou isso com filme. Eu não fotografo com filme, né? Mas... Nunca? Nunca é forte. Mas já tive uma... Nunca é muito tempo. Divulgando a idade. Você já fotografou aquela câmerazinha assim, já, uma saboneteira que falam, né? Mas eu fotografo bem pouco.
Atualmente ele processo- fotografa também com uma Cybershot. Ah, sim. Mas analógico ele não gosta muito. Não, mas eu quando eu tô fotografando com digital, eu não sou muito de fazer muitas Muitos fotos. cliques. E fotografo bem pouco, assim. Eu sou um fotógrafo muito fora da curva, porque fotografo pouco. Eu também não gosto de excluir os erros, porque quando eu vou visitar o que eu produzi, né? Eu gosto de ter as nuances, assim, tipo, essa aqui tem essa coisa que essa aqui não tem, mas essa aqui é horrível. E aí você vai usando dentro da necessidade, eu acho, assim. Mas tem essa coisa do digital ter essa liberdade de fazer imagem. E é uma coisa que eu penso muito, tenho pensado bastante, que eu tô com uma certa preguiça, assim, de fazer imagens novas no mundo. Assim, tipo, pra quê? Entendo. Então, eu fotografo muito pouco. E, atualmente, o que eu tenho feito é revisitado meus arquivos desde 2016 e tenho trabalhado eles, assim, do tipo, para que criar novas imagens, né? E é isso, esse questionamento é porque eu tenho essa liberdade. Todo mundo cria muita imagem hoje. E isso tem hora que dá uma saturação, assim, no processo criativo. E eu acho que dilui muito o fazer imagens. E aí você dá valor pro que você já tem ali no seu arquivo, ganha significado. Aquela foto que estava meio no erro, vira extraordinária, então... As imagens elas vão ganhando significado com o sim. tempo e eu acho que o fotógrafo de analógico, ele tem esse olhar mais do sniper, não da metralhadora, né? Então, eu acabei falando sobre a história da Lua, dos caras foram para a Lua e tiraram 12 fotos. Tem um outro caso que eu também acho incrível, que é aquele da capa dos Beatles atravessando a rua. Que eles acham que eles saíram do Abbey Road e foram almoçar, e aí naqueles minutos, ali naqueles 30 minutos, eles fizeram 6 fotos. Ou seja, ele atravessou para um lado, depois atravessou por outro, eles fizeram 6 imagens. O cara com uma câmera ali, eram imagens, uma câmera médio formato, e ele com 6 disparos, ele fez aquela capa. Se fosse um flyer para festa 2 dias de tudo à noite, 2 dias de pura noite, ia ter 20 seguranças, catering, ia ter assistente, fotografia, luz e tal, um cara fotografando conectado, 4, 5 câmeras, assistentes, né? Então era um outro jeito de fazer fotografia, né? E não estou falando isso de forma saudosa, mas é um outro pensamento, assim, né? Essa coisa do fotografar menos, pensar mais, pensar a luz, olhar e tal, e dar menos tiro. Porque, não que eu acho que tire eu dei menos tiro, a fotografia é melhor. Eu fiz analógica, então é melhor. Não, mas é uma percepção do instante, né? Até porque você não consegue ver a fotografia... A parte da curtição isso, né? é o instante, você olhar, perceber e tal. Então, eu acho que é importante essa coisa de sentar o dedo e pôr na conta do Papa. Na minha vida passada, eu acho que é 2003 ou 2005. Na primeira edição do Foto Rio, eu fiz uma exposição. Eu já tive pretensões artísticas, tá? Mas em prol da arte brasileira, eu parei. Parei com isso. Sempre há tempo. Sempre há tempo, Não, mas essas fotos eu gosto muito. Foi uma exposição que eu fiz no Odeon chamado Domésticos. Que eram umas fotos de uns nus masculinos, mas dentro de casa. Eu tinha ido na casa de um amigo meu em Belo Horizonte, e era uma casa assim, super anos 70, com aquele azulejo na parede, todo colorido, com aquele bidê azul. E aí, o curador, que era o Flávio, esqueci o sobrenome dele, desculpe. Ele falou assim, nossa, tem a exposição inteira num contato só. E realmente, nas minhas 36 fotos, e era na minha FM2, com economia, né? Tipo, o clique tinha que ser certeiro, porque eu não tinha muitos filmes.
Eu fiz uma exposição inteira, que devia ter, sei lá, no máximo umas 10 imagens e tal. Mas no mesmo filme. Eu fiz todas. Eu usava muito o diafragma muito aberto e as cores muito saturadas. Então essa era meio uma pegada. E eu posso até levar uma impressão pra você ver onde é que foi feita. Leve. Mas não foi digital, obviamente, né? E aí foi muito engraçado que eu fiz a exposição no segundo andar do Odeon. E eu não sei se você faz isso. Eu ficava às vezes lá assim, tipo, tô aqui parada, ninguém sabia que eu tinha feito as fotos e tal. E era muito engraçado ver a reação do público, né? Como é que as pessoas reagiam e falavam, não, é um novo filme que vai estrear. Sabe assim, essa resposta do público é muito divertida, né? E aí, outra coisa assim que me marcou muito e talvez acabou com a minha carreira, uma pessoa escreveu no livro assim: você parece a... Qual é o nome daquela fotógrafa que fez no Man, proibido 18 anos, uma fotógrafa que fotografava... Nan Goldin. Nan Goldin. Ela falou assim, você imita a Nan Goldin, e na época eu nem conhecia. Você imita a Nan Goldin, mas sem coração. Nossa, que cruel. Não, realmente. Fã ou hater, né? Não, era hater, óbvio. mas é engraçado, assim, que uma das coisas da série mesmo era ser impessoal. Sabe assim, não tinha cara das pessoas, não era uma foto quentinha, era uma foto, tipo assim, estou invadindo a privacidade de um homem no ambiente doméstico. E é isso, não é assim, ai, minha galera, sabe assim, não era isso. E você, como é que você lida com o público, quando você tá na exposição, como é que essa interação? Você é mais conhecido, ele tá no colégio junto com Martin Luther King. Sim. As pessoas sabem quem você é. No meu caso, não sabiam, mas como é que é essa relação com o público? Você fala assim de ter uma exposição e... E você vê comentar... Ou pode ser nas redes sociais também, né? Que hoje em dia todo mundo comenta tudo, né? Não sei. Eu gosto dessa coisa... Porque eu penso que existem etapas dos trabalhos, né? Então você tá ali fotografando uma vida meio solitária, só você e seus devaneios, fabulações. Depois tem a parte que você tira esse material... Eu sou fotógrafo, né? Então... Você tira isso, bota numa tela. Aí tem um processo ali também. E depois tem a parte da impressão. É um outro processo. E aí tem a outra etapa, que é quando você exibe isso na parede, no museu. E aí já vai ter a interação do público, né? E acho que nesse momento tem um processo bonito, que é essa relação do trabalho se comunicando com as pessoas, que é o que o artista quer, né? E acho... Que é mágico mesmo, você vê que alguém pode se tocar ou se sensibilizar com alguma coisa que você criou no mundo, assim. Eu acho, pra mim, é a parte mais bonitinha do processo, que é quando você vê a magia acontecendo ali, as pessoas pensando criticamente, imaginando coisas a partir de uma coisa de algo que você criou e que você, às vezes, pode fazer sentido pra você, mas também pode fazer para outra pessoa. Eu acho que é muito bonito quando alguém consegue ter sentidos coletivos junto com você através da obra que tá ali sendo exibida, né? E eu fico observando, claro, né? Tipo, se eu tô na galeria ali, sei lá, tô exibindo minha exposição solo, eu gosto de ver. Tipo, a pessoa tá ali vendo, parece estar interessado. Teve algum caso especial, assim, de alguma pessoa que te emocionou mais? Algum caso mais curioso? Recentemente eu levei meus sobrinhos pra ver minha exposição. E foi bonito, porque eles não conhecem ainda os avós, a família que mora no Maranhão. Então, o contato que eles têm é através das histórias que eu conto. Você tem uma avó que mora lá, somos quilombolas, não sei o quê. E levei pra eles visitar a exposição. E foi bonito ver o cuidado do olhar deles para cada imagem, assim. Ou seja, criticamente eles estavam olhando com muito cuidado e sabiam que ali tinha uma história sendo contada, né? Então, identificaram a minha mãe, que é a avó deles, expliquei que a tal foto era a bisavó deles. Depois eles foram para a parte do que sustenta o Rio, e aí foi a parte mais bonita, porque ficaram conversando eles dois, porque já viram esse trabalho na minha casa, e
falaram, eu gosto mais desse, esse aqui é meu preferido, é o Cristo, não sei o quê. Então, acho que foi recentemente foi algo interessante, assim, de observar a pessoa ali no espaço, olhando o seu trabalho. E são crianças também, né? Então, é mais especial, eu acho. Eu acho que o trabalho do Joelinton tem uma característica muito incrível, que é uma certa... E isso é um mérito, né? Não um demérito. Que é uma simplicidade. Existe uma simplicidade que comunica com muita gente. Não raro ver artistas que falam do trabalho meia hora e você sequer entende o que ele falou, e o que ele falou não está naquela imagem. E eu acho que o trabalho do Joelinton, muitas vezes você não precisa dizer exatamente nada, porque está tudo ali. Assim, Obrigado. são 2 pedaços, sabe? É uma coisa assim muito sensorial e muito humana e conecta, né? É como se fosse um engate, né? Então, eu acho que facilita muito. Então, eu percebo qualquer tipo de pessoa, muitas pessoas diferentes, crianças, gente mais velha, raramente não entende do que está sendo falado, né? Eu acho que... Mas eu tenho essa fala que é eu uso muito esse termo chique, né? Que pra mim as coisas chiques são as coisas mais simples mesmo, né? Então, é bonito ouvir essa coisa de você identificar que há uma simplicidade, que não é um desmérito, sei lá. E acho que esses simples estão nas pessoas que convivem comigo, né? Eu e minha amiga G sempre falamos que... imagina você criar um trabalho e sua avó não conseguir entender do que você está falando, né? Então, eu acho que conseguir se comunicar dentro de uma história... E é isso, eu sou um contador de história, no fundo, né? Conseguir contar uma história e as pessoas entenderem, ou não, mas conseguir fabular uma questão, eu acho que eu consegui, assim, sei lá. Então, se meus sobrinhos vão na minha exposição e conseguem entender alguma coisa, eu acho isso luxo. Porque por mais que seja polissêmica a obra de arte, né? Você pode ter muitas interpretações, né? Uhum. Eu acho que tem alguns trabalhos que você se esforça e não se conecta. Nesse sentido, eu disse que tem essa simplicidade e direto, né? Tipo, é difícil não entender do que você está falando, assim, né? É muito sensível. Obrigado. E ainda sobre o mercado de arte, se a gente fosse fazer um ranking, né? A galera ama tops. Quais Top são 5. os top... Eu ia falar 3, mas se você quiser 5, dos papéis mais usados por artistas visuais. Polêmica! Então, tem épocas que a gente fica apaixonado por um papel, tem época que aparece um lançamento, né? Teve uma época que apareceram os papéis mais voltados para a ecologia, assim, a linha Natural Line, que tem o hemp, o agave... O cânhamo, né? O cânhamo, né? Então, isso virou uma modinha, assim, que passou. Mas os clássicos mesmo são os papéis... O papel 100% algodão, né? Fotorreg, fosco. Um papel brilhante, que é um papel barita conhecido, que, vamos dizer assim, os foscos são muito usados por gravuristas. Às vezes a pessoa faz um aquarela, um aquarelista, então ele usa um fosco. Os fotógrafos, alguns deles gostam daquela linguagem do brilho, né, que tem lá na National Geographic, nas fotografias do Sebastião Salgado. Então tem essa referência da fotografia ser em papéis brilhantes, tem muito isso. E o meio termo tem sido o que a gente mais
tem usado recentemente. Inclusive, foi um papel que o Joelito usou uma da exposição dele agora, que está no CAB. Que é o Photoreg Satin, que é um papel que ele não é nem fosco nem brilhante. Ele é um meio do caminho e ele acaba tendo o benefício dos dois. Né? Ele consegue ter as cores bem fortes, contrastadas e, ao mesmo tempo, não refletir aquela coisa, né? Então, são papéis, acho que são 3 papéis muito usados, né? E nas famílias de papéis, eles têm as famílias de algodão, né? Que são as mais caras, que duram mais tempo, e tem os papéis de celulose, que são os mais em conta, que são os papéis de entrada. Então, quando o caminho é o caminho da decoração, quando o caminho é um caminho de uma exposição e tal, muita gente opta pela linha fotográfica, que é essa linha... E essa linha fotográfica também tem essas mesmas coisas. Um papel fosco e um papel brilhante. E quando o caminho é da arte, que o pessoal está procurando um pouco mais de permanência, vai para a família de algodão. Então, basicamente, acho que são essas 3. Botaria o William Turner, talvez. Que é um papel mais... que também é de algodão, texturizado, para quem trabalha mais com aquarela, talvez. O William Turner é um papel bastante... As pessoas gostam bastante, os aquarelistas. Ele é um papel... Ele é fosco e ele parece uma lixa. Ele é bem texturizado. E você criar, por exemplo, um passe-patou falso em volta de uma impressão, onde você possa perceber a beleza do papel, sabe? Porque se você já imprime sangrado, você não vê a beleza do papel. Então, se você deixa uma tira antes de começar e aquilo dá um respiro para a foto, isso, sabe, a foto ganha um tamanho incrível. Outra coisa que eu acho que a gente pode falar que é importante, pensando nos colecionadores, como é que a gente mantém uma foto no Rio de Janeiro, né? Como é que a gente preserva uma imagem morando no Rio de Janeiro, com muita umidade, com muito sol, com temperaturas muito altas, agora nem tanto esse mês, né? Mas... É um desafio. A gente, inclusive, tem um adesivozinho que a gente cola nas nossas embalagens para esse tipo de cuidado, né? Então, existe a preocupação da temperatura, né? Uhum. Nunca ultrapassar os 30 graus, da umidade, né? Então, essas preocupações vão garantir uma durabilidade maior. No dia a dia é mais difícil, né? Mas um museu, uma galeria está sempre preocupado com essas 2 medições, temperatura e umidade, porque isso pode afetar diretamente a durabilidade da imagem, né? E o uso de produtos químicos, né? Tipo... água sanitária, vai limpar com Veja, ou seja, o uso desses materiais de limpezas químicos também podem interferir muito. E a incisão direta de luz UV, né? Então, ou seja, eu acho que eu tomaria muito cuidado com o sol, né? O sol... Eu acho que é uma decisão fácil de você tomar, escolher um lugar dentro da casa onde não tem a luz solar, já vai te dar bastante... E também montar um quadro com moldura caixa, que não seja colado com a impressão, isso já vai dar bastante tempo de permanência da sua obra. Mas tem algum vidro, assim, que ajude a não danificar tanto a obra com o passar do tempo? Alguma moldura, alguma madeira? Então, tem esses materiais com reserva alcalina, né? Uhum. Então, antes dele ficar ácido, antes dele ficar neutro, ele tem uma reserva alcalina. Então, por anos, ele vai cedendo a alcalinidade dele para aquele quadro,
até ele ficar neutro, depois ele vai começar a ficar ácido e aí vai amarelar, né? Então, não sei se você já teve essa experiência de ter uma fotografia da sua carteirinha quando você tinha aquele ausente, presente, tinha um durex ali. No lugar onde ficou o durex, aquela cola, fica um amarelo em volta, porque a cola é ácida. Então, os melhores moldureiros trabalham com passepartout com reserva alcalina, trabalham com vidros com proteção UV, trabalham com colas acid free, ou seja, esses cuidados vão garantir uma permanência maior, né? Então, são esses pequenos detalhes que vão dar esse tempo de... E atenção na obra também. Pode ser que, com o passar do tempo, esses dias, sei lá, umas 2 semanas atrás, eu fui chamado na casa de um cliente e o cliente tinha uma raia de piscina que saía da sala dele e ia até a varanda. Uma raia de 1,5 metro, sei lá, que ele nadava, e aquilo com água quente. Então, aquela água quente o dia inteiro gerando vapores, e as obras dele, por alguma coisa incrível, estavam embolorando pelo lado de dentro do vidro. Ainda bem que ele tinha uma boa moldura e tal. Aí ele teve que pegar a obra, levar... limparam o vidro, refizeram, ou seja, não chegou a afetar a impressão. Mas por quê? Ele estava ali num ambiente com uma umidade altíssima, o tempo inteiro aquela água borbulhando de dia e de noite, 24 horas por dia, 24/7. E as obras sofrendo. As obras sofrendo. Então, é esse tipo de cuidado que você precisa ter. Ele, provavelmente, daqui a alguns anos, vai ter que refazer esse processo. E é assim, né? Ele criou um ambiente ali bastante hostil, né? Para obras de arte. Então, se fosse uma pintura, provavelmente teria sofrido mais. Como eram fotografias, só tirando o vidro, ainda tem um pouco uma barreira, né? Do vidro, né? Acaba protegendo. É uma proteção física, né? Mecânica. Então, às vezes a pessoa escolhe fazer num canvas, numa moldura, num canvas, você tem como passar um verniz da própria Hahnemuhle, você passa o verniz ali, e esse verniz pode ser fosco, pode ser semibrilho, ou brilhante, acetinado ou brilhante, e acaba criando uma barreira de UV, de luz UV, ultravioleta, e acaba criando uma proteção. Aí alguém que vai limpar a obra, está empoeirada, ela pode passar um espanador ali, daqueles magnéticos assim, que tira a poeira, ou até um tecido leve assim, pode encostar e ele vai conseguir fazer uma manutenção se ele tomou esse cuidado, né? Fez a impressão, colocou um verniz, ou seja, detalhes para que tenha bastante tempo a obra. Você vai comprar uma obra, vai pagar 50 mil, 80 mil. Normalmente essas que custam isso tudo tem lá uma moldura incrível. Mas se você comprou do artista e você mesmo vai fazer... Você vai ter que fazer a moldura. Essa moldura seria interessante ter esse cuidado. Agora, falando de tendência de mercado, eu estava vendo um post... do Instituto Pintora Djanira. A Djanira, ela assinava os quadros na frente e atrás. Não todos, mas alguns. É um caso meio comum, assim, na produção dela. Os fotógrafos têm assinado as fotografias. Onde é que eles têm assinado? Onde aparece essa autoria? Para além do certificado. Então, tem vários tipos de soluções, assim, né? Eu vejo a galera que trabalha muito com a decoração, que fazem mega painéis com canvas e tal. Eu vejo eles usarem aquela caneta Posca, às vezes até branca, ou prata, ou dourada, e assinam no canto inferior direito ali, coloca a assinatura. Eu, particularmente, não gosto dessa mistura
da imagem com o verbo, com a assinatura, para fotografia. Eu acho... Eu sempre prefiro, acho que no verso da imagem. Porque no verso você consegue colocar o nome da obra, a cidade, o ano, o nome do artista e assinar ali atrás, né? Assim, eu acho que também tem muito do artista novo, assim, né? De um certo ego, de tipo, fui eu que fiz, né? E assinar na frente. Mas na gravura, nas lito, o pessoal tem por hábito deixar aquela bordinha branca embaixo, onde bota o nome da obra, o ano, 1/ alguma coisa, 1/30, e é a tradição da gravura, é fazer aquilo na frente. Na fotografia, algumas pessoas, e eu particularmente não gosto. Os maiores fotógrafos, os fotógrafos que estão inseridos no mercado de arte, não assinam na frente. Fotógrafos do mercado de decoração, muitos assinam na frente. Aí, não sei se tem certo ou errado, eu não assino as minhas. Acho que o Joelito também não. Então, Joelito, se você fosse dar uma dica para um artista iniciante, você acha que vale a pena... Artista iniciante que trabalha principalmente com fotografia como meio, vale a pena imprimir as obras, mesmo sendo um artista iniciante? Super. Acho que principalmente pelo fato de... Não sei, parece que as imagens estão sempre no HD, né? Então, quando você imprime... Às vezes não precisa nem ser para vender, mas para você entender o que você produziu e avançar de alguma forma com isso. Acho que o material físico... Eu estava falando das partes mágicas dos processos. Acho que a parte física da fotografia impressa ali é importante para você entender vários processos que o digital não vai te permitir. E são processos, né, que você vai ter. Então, como o Marcelo falou, às vezes você imprimiu naquele papel, mas não é aquele que você vai imprimir depois. E você vai entendendo como essa fotografia que você produziu vai se comportando em diversos materiais. Eu acho que é super urgente a gente imprimir para ter essa coisa do fora do celular, fora do computador. Para mim, isso já é um avanço importante. Então, imprima os seus trabalhos. E eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de ver, principalmente na fotografia, né? Ver a obra e imaginar ela na parede da casa dele, né? A gente que faz isso o dia todo, a gente imagina qual a moldura, vou botar aqui um marupá, vou botar um jacarandá, vou fazer um vidro maior, uma moldura maior e tal. Mas a fisicalidade de ter uma obra pronta tem aquele efeito uau, assim, né? Porque você toma a decisão no papel certo, a obra cresce. Aí você toma a decisão da moldura certa, a obra cresce. Você toma a decisão do vidro certo, ou seja, a sua obra, o seu trabalho acaba ganhando, né? Então, na hora de... É incomparável, né? Por mais que muitas pessoas façam aqueles mock-ups, que eu também acho de gosto duvidoso, e coloque assim aquelas salas maravilhosas e ponham lá uma fotinho para a pessoa ter uma ideia, nada supera a obra feita assim, na parede, impressa e moldurada, né? Não raro as pessoas verem e falam, não, eu quero. Olha, meu amor, cabe... Vai nas feiras vai na Arte Rio. Eu já ouvi muitos comentários, tipo assim, cabe naquele corredor. Ou se a pessoa tem muitos corredores ou poucos corredores, cabe no lavabo. Vamos botar esse pequeno quadrinho no lavabo, né? Eu já fui na casa de um decorador, era um casamento, que tinha um desenho do Picasso no lavabo. É tipo palmilhar, né? Pois é. Tipo, destaque do casamento. Desculpa, não lembro nada do casamento, mas eu lembro que tinha um Picasso no banheiro. Eu já ouvi algumas histórias desse tipo, até de artistas brasileiros que estão no lavabo, no banheiro. Eu acho interessante.
Curioso. É curioso. Valoriza. Não vamos negar que valoriza o banheiro. É, né? um banheiro incrível. Ali você, né, tá fruindo naquele momento íntimo ali. Mas eu ia falar que nos meus processos, né, tem uma coisa que o que eu fiz, que tá no computador, pode ser qualquer coisa. Tipo, uma fotografia que eu fiz, adorei. Mas ela vai ganhar significado e valor quando eu boto ela na fisicalidade, né? Então, é quase que eu interpreto que ali a obra meio que começou o processo dela, assim. Enquanto tá ali no computador, Não é nada. é só uma imagem. É só uma imagem, né? Então, acho importante imprimir o trabalho, sabe? Para você entender o que é aquilo mesmo no mundo, aqui agora. Não, as pessoas elas têm uma certa dúvida, né? Quem está começando, do tipo, eu vou imprimir, que preço que eu vou vender, como é que eu vou vender meu trabalho. Então, no princípio, você pega e cria um fator, tipo, quanto custou vezes 5, vezes 4, vezes 6. E com o passar do tempo, né, depois que o artista acaba adquirindo uma certa caminhada, né, quando já faz parte, já está com a obra institucionalizada em vários museus, já fez várias exposições, esse fator perde a razão, né? Ninguém vai fazer um trabalho do Miguel Rio Branco pelo custo, né, ou de qualquer outro fotógrafo já renomado. Vai fazer pelo preço de mercado e tal. Mas nesse início, cria um fator, acerte o preço, imprima e bota e vai vender, né? Põe no mercado, põe para a vida e funciona. Eu acho, eu que trabalho, né, com jornalismo de arte, é muito engraçado como é que essa coisa de você não ver, né? A gente tem uma relação com a arte hoje muito no digital, né? Então eu recebo um release que tem as imagens da exposição. Quando eu vou ver ao vivo, várias vezes eu tenho um choque, porque eu imagino que a obra é muito grande ou muito pequena e é de um tamanho totalmente diferente, né? Então essa coisa do imprimir é diferente você chegar com o celular e falar, olha, essa daqui é a minha foto e ela, sei lá, é 60 por 40. Tem uma outra vivência você olhar o trabalho, né? E de repente até essa coisa assim de como dialogar com os curadores, com as galerias, com os colecionadores, você levando a obra no tamanho real, né? Com certeza. É importante. Eu lembro que eu tinha uma caixinha que eu produzi, né? Que toda vez que eu ia para algum festival, eu levava essa caixinha com as impressões e mostrava, assim. E aí tinha essa coisa bonita das pessoas mesmo verem o trabalho de outra forma, porque tava segurando, entendendo qual era o papel, como o trabalho se apresentava ali, né? Então, é uma esfera bem bonita. Assim. Era uma caixinha de portfólio pequena do trabalho do Sustenta o Rio, que abria e ela estava meio durinha nos passepatus, né? Por fim, podia até fazer uma tiragem dessa para vender. Isso como objeto. Como objeto. Bem, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso primeiro videocast, né? Videocast número 1. Número 00. 00. Prova de artista. E para fechar, eu queria que cada um desse uma dica de uma exposição imperdível que está rolando no Rio de Janeiro ou em outro lugar do Brasil. Lembrando que o Joeliton tá com a exposição na Galeria Berê, no Mucabe, que é muito legal. Fomos na abertura, maravilhosa. Marcelo, o que a gente não pode perder que tá em cartaz? Eu vou recomendar a exposição do CCBB do Vicky Muniz. Tá incrível, eu acho que vale a pena ir lá. Eu acho que vai ser um grande sucesso de público. Vai ser, com certeza. Vai ser um grande sucesso. Eu acho que indicaria Cada Cabeça é o Mundo, da Melissa, que tá na Casa Brasil, do lado do CCBB, e visita minha exposição também, que tá quase acabando. E eu vou indicar Rubem Valentim, que está chiquíssima no MAN Rio, uma exposição com várias fases dele, com várias obras que eu não conhecia, uma fase que ele mora na Itália, muito legal, não percam, está muito legal. Então, obrigada a todos. Em breve, mais um videozinho que a gente vai entrevistar pessoas da arte, pessoas da fotografia, e vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Isso aí. Valeu. Muito obrigado.